Atos dos Apóstolos, capítulo 12, leremos versos de 1 a 11, mas eu peço a você que deixe a sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra de Deus: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te, depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Vamos ler o versículo 11? Então Pedro, caído em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Amém. Quando a igreja ora, Deus faz milagres no meio do seu povo. Amém? Esse é o tema da mensagem. Quando a igreja ora, Deus faz milagres. Milagres da providência, milagres da redenção, milagres da proteção, milagres do livramento, milagres da direção. Deus realiza coisas extraordinárias quando a igreja se junta para orar. O versículo-chave desse capítulo está no versículo 5. E eu queria que você o lesse comigo de novo. O que diz aí? Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Eu quero tirar algumas lições desse capítulo. A primeira lição que eu quero tirar desse texto, que é clara nos versículos de 1 a 4, é que sempre o povo de Deus, ele será odiado pelo mundo e perseguido pelo mundo. Há coisas que eu e você, nós enfrentamos na vida, porque estamos ligados a Jesus Cristo, porque somos igreja de Deus. Se não fôssemos igreja de Deus, não passaríamos muitos dos sofrimentos que nós passamos. Abra sua Bíblia, por favor, lá no Evangelho de João, capítulo 15. João, capítulo 15. Jesus diz no versículo 17, isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim.
Versículo 19, vamos ler juntos? Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Veja, meus amados irmãos, nesse texto que a igreja está crescendo, capítulo 11, a igreja de Antioquia, liderada por Barnabé. O apóstolo Paulo sai do obscurantismo e vai ser usado agora a Deus para ser o maior apóstolo entre os gentios. A igreja está crescendo, prevalecendo. Mas Herodes, neto de Herodes o Grande, aqui é o Herodes Antipas, ele resolveu, diz aí no versículo 1, prender alguns da igreja para os maltratar. Preste atenção, porque o diabo sabe que ele não pode destruir a igreja, mas ele pode o quê? Maltratar a igreja. Maltratar. E é interessante, porque Herodes aqui é uma figura do faraó, é uma figura dos imperadores romanos, é uma figura de Satanás. E é tão interessante, nesse texto, que o diabo usa a estratégia bem do Império Romano, que ele, quando resolve maltratar, ele pega a liderança. Ele pega o líder do louvor, ele pega o líder do ministério de casais, ele pega a liderança da igreja, ele pega o pastor, os presbíteros, as suas famílias. E talvez você esteja aqui hoje, você como membro dessa igreja, e eu tenho acompanhado, não tudo, mas um pouco dos sofrimentos que muitas famílias têm sofrido na área de casamento, na área de relacionamento, na área de sustento, de providência. E você pode ter certeza, Herodes mata Tiago, e ele resolve também matar a Pedro. Mas antes de matá-lo, ele prende Pedro. E como era feriado, ele então desce para Cesareia Marítima, para sua casa de praia, para descansar, porque ele quer deixar o ponto ápice da festa dos judeus, matar a Pedro, o líder do colégio apostólico. Mas há uma coisa muito interessante aqui, meus irmãos. Veja o versículo 3, o que é que diz aí? Vendo, vamos ler juntos? Vendo ser isto, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães ázimos. Então veja bem, o diabo ataca a igreja, maltratando. O diabo foca nos líderes, naquelas pessoas chaves. O diabo sabe que maltratar a igreja, isso aos olhos do mundo é uma coisa o quê? Prazerosa. A mídia adora publicar notícias que venham denegrir a igreja, o testemunho da igreja. E é tão interessante, meus amados irmãos, que muitas vezes nós como igreja achamos que um dia o mundo vai nos amar. Vai bater palmas para o sucesso da igreja, para o avanço da igreja. Não, isso não acontece. Veja no texto. Primeira lição. A igreja, ela é alvo de perseguição. Você como crente, pelo fato de ser crente, Paulo diz, aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Segunda lição que o texto nos ensina é que a forma
que nós temos para resistir e vencer essa perseguição é a oração coletiva. Nós, como igreja, precisamos orar para vencer a perseguição do mundo. Veja, no versículo 5, Pedro, pois, estava o quê? Guardado no cárcere. Eu gosto dessa palavra guardado, porque estava guardado mesmo. Ele tinha 2 soldados do lado dele, e ele tinha 4 grupos de 4 homens, 16 homens, protegendo Pedro. Pedro era uma ameaça. Mas o pior, ou o melhor, é que Pedro está dormindo. Não sei se ele tomou Rivotril, Lexotan, mas está dormindo. Ele deve ter recitado o Salmo 8, né? Deita e logo, com 2 soldados do lado, roncando, misericórdia. Mas veja, irmãos, como é lindo esse versículo. Pedro estava guardado, mas o quê? Havia o quê? Oração. Que tipo de oração? Incessante. A quem estava orando? A Deus. Quem estava orando? A igreja toda. Com um foco a favor dele. Eu fico pensando, se a gente pegar a relação dos irmãos que estão sofrendo, passando por perseguições, por lutas nesse momento, e se nós como igreja criarmos esse hábito de orarmos incessantemente, para que Deus nos proteja, nos livre e nos liberte. Charles Spurgeon, ele diz que há um poder que emana dos céus quando a igreja se une em oração pelas suas causas, principalmente as suas causas impossíveis. E é tão interessante, irmãos, tão interessante, que Deus, Ele derrota Satanás por meio do poder de uma igreja que ora. Presta atenção. Deus, na sua soberania, ia libertar Pedro. Pedro não iria morrer. Mas para ele libertar Pedro, ele põe a igreja para orar. Deus predestina os fins, mas Deus predestina também os meios. John Piper diz que Deus exerce a sua soberania no mundo através da vida de oração da igreja. Quando a igreja ora, Deus intervém. Deus revela que Ele é soberano, que Ele é poderoso. É a estratégia de Deus. Alguns presbiterianos mais cabeçudos acham que é o contrário. Não, se Deus predestinou mesmo, se Deus já vai fazer, não precisa orar, não. Não. A oração é um meio. Há coisas que só irão acontecer dentro do plano soberano de Deus se a igreja orar. Irmãos, nós amarramos, entenda o que eu estou dizendo, nós amarramos as mãos de Deus pela nossa incredulidade. Às vezes eu ouço pessoas dizendo, reclamando, porque as pessoas não estão sendo salvas, porque a igreja não está crescendo, porque as contas não estão sendo pagas, porque que o reino de Deus não avança? E a resposta é, por falta de oração. Mas o texto é rico nos seus detalhes. O diabo persegue a igreja. A igreja resiste à perseguição com oração. E o que acontece? O que acontece quando a igreja ora? Diante da perseguição,
diante das suas lutas, diante dos seus problemas, diante dos seus desafios. O que acontece? Vamos ver para o texto? Versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Preste atenção. No Salmo 91, nos ensina que Deus dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. Foi Deus que mandou o anjo, mas Deus mandou o anjo em resposta à oração do seu povo. E esse anjo do Senhor representa que Deus manda a sua presença. E ele vai ao encontro. Ele vem ao encontro da igreja, ele vem ao seu encontro. Na sua maior necessidade, ele está do teu lado para te confortar, para te consolar. Por favor, dá um pulinho lá, em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 11. Atos 23, 11. O que diz aí? Vamos ler juntos? Atos 23, 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também. Olha que detalhe lindo, o Senhor pondo-se ao lado dele. Ele está conosco. O anjo do Senhor, que é Jesus, acampa-se ao redor daqueles que o temem. Ele está conosco dentro de nós, através do seu Espírito. Ele está ao nosso lado, Ele está acima de nós, Ele está à nossa frente, Ele está ao nosso lado, Ele está por trás de nós, Ele está conosco. Ele está conosco. E quando a igreja ora, irmãos, nós sentimos, experimentamos a presença do Senhor conosco. Segundo lugar, quando a igreja ora, e porque a igreja orou, diz que uma luz iluminou a prisão. Que figura linda, porque prisão é lugar de trevas, prisão é lugar de aperto. Como nós cantamos aqui hoje, o salmista diz: tira a minha alma da prisão. A prisão emocional, a prisão muitas vezes espiritual, a prisão emocional. Quantos de nós vivemos muitas vezes na prisão? E a Bíblia diz aqui que vem a luz, ilumina aquela prisão. Será que foi a empresa elétrica que mandou iluminar lá? Que luz é essa? Lembra lá do Salmo, quando o salmista diz que Deus derrama luz nas nossas trevas. O Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação. A quem temerei? Ele derrama luz, Ele traz luz. Amém? Quando a igreja ora, você pode estar no meio de um problema, de uma situação. Deus derrama luz. Sabe por quê? Porque o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando dia a dia, até ser dia perfeito. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela luz da manhã. Quando a igreja ora, Deus derrama luz nas nossas trevas. Quando a igreja ora, Deus toca. Deus nos desperta. Você já pensou nisso? Pedro está dormindo e o anjo vai lá, derrama luz. E o Pedro, com o Rivotril espiritual, não acordou. Ele precisou ser tocado. Olha que coisa interessante, meus amados irmãos, que muitas vezes, quando estamos passando por lutas, por provações, Deus está tocando em nós.
Deus está nos despertando para realidades espirituais. Deus está nos dando um choque de realidade espiritual. Deus está mostrando o quanto eu e você, nós dependemos dEle. Nós precisamos dEle. Ele nos toca. Mas não somente isso. Deus nos levanta. Veja a ordem de Deus. Levanta-te depressa. Irmãos, o nosso Deus é o Deus que levanta o abatido. A tendência nossa diante dos problemas dessa vida é nos debruçar, é sentar, é deitar, é cair. Mas o nosso Deus, Ele nos levanta. Amém? Veja lá o Salmo 37. Salmo de número 37. Eu queria que você lesse. E como diz o pentecostal, se aproprie, toma posse desse versículo. Salmo 37, 23 e 24. Bem forte, vamos lá, toma posse. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Louvado seja Deus. Você cai, mas Ele está agarrado com você, Ele está segurando você. Você se prostra, mas Ele não larga você. Você está nas mãos dEle. É como aquela criança que está andando, cai, mas o pai segura pela mão e levanta. Mas, irmãos, há mais detalhes nesse texto. Diz que quando ele diz, levanta-te depressa, então as cadeias, o quê? Caíram-lhe das mãos. Quando a igreja ora, Deus manda libertação. Deus quebra cadeias. Você sabia disso? As correntes que nos prendem, que nos oprimem, as situações das mais difíceis que nós passamos, quando a igreja ora, Deus manda libertação. O Espírito do Senhor, disse Jesus, está sobre mim e me ungiu para proclamar libertação a todos os que estão cativos. Ele é o nosso libertador. E não há situação, não há grilhão que possa segurar você, prender você, seja vício, seja pecado, seja Satanás. Ele nos liberta. Ele é poderoso. Ele é o nosso libertador. Mas, versículo 8. Disse o anjo, cinge-te, calça as sandálias. Ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Quando a igreja ora, irmãos, Deus dá direção. Para que a gente saia da prisão, para que a gente vença essa tribulação, essa provação, essa perseguição. Ele vai na frente. E uma das coisas mais lindas desse texto, eu não sabia que portão automático era tão antigo. Mas diz que quando ele chega lá, o portão se abre o quê? Automaticamente. Eu acho que tinha aquele cartãozinho lá, vende-se portão automático. Deus dá direção e Deus abre portas de forma automática. Louvado seja Deus por isso. Eu e você, nós não podemos ser prisioneiros de sofrimentos, de pecados, de vícios, nada, nada. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. E aí, meus amados irmãos, o texto é maravilhoso. Saindo, Deus conclui o milagre. Enveredaram por uma rua
E logo o anjo se apartou dele. Eu fico pensando, por que o anjo não foi com ele para o culto de oração? Mas se apartou dele. Se ele chegasse com um anjo lá, ia ser uma confusão tão grande. Porque os milagres na vida da igreja são feitos por Deus. Se não foi Deus que fez, não é milagre. A melhor coisa na minha vida, na sua vida, na nossa experiência como crentes, como servos de Deus, é saber que aquilo que eu tenho, que aquilo que eu consegui, foi Deus que fez. Foi Deus que fez. Versículo 11. Então, caindo em si, disse, vamos ler juntos? 11. Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Verdadeiramente, eu sei que foi o Senhor que me livrou. Foi o Senhor que me livrou. E aí, considerando ele a sua situação, vai lá para a casa de Maria, mãe de João Marcos, que escreveu o Evangelho, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu no postigo, no portão, veio uma criada chamada Rod, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eu gosto dessa menina, essa menina é crente. Primeiro, ela reconheceu a voz de Pedro. Segundo, ela foi tomada por grande alegria. E ela chega e diz, olha, é Pedro. É Pedro. Mas como acontece comigo e com você, a gente ora, e quando Deus realiza o milagre, diz, será que é verdade mesmo? Lembra do pai de João Batista? Zacarias, casado com Isabel, eles oraram durante mais de 30 anos para que Deus concedesse um filho. E o anjo Gabriel vai lá e diz, olha, a tua oração foi respondida. Ele diz, eu não acredito. Mas, meu irmão, se passou tantos anos, então você vai fazer o seguinte, vai ficar mudo até o menino nascer. Pronto. E vocês sabem que até o nome ele teve que escrever numa tábuazinha, João Batista. João Batista. E aqui, meus amados irmãos, eu queria que você entendesse o que aconteceu. Veja no capítulo 12, versículo 17. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão, para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. Quem foi que tirou? O Senhor. E eu estou dando testemunho aqui para vocês que estavam orando aqui por mim, que Deus respondeu a oração de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Deus respondeu. E esse texto é maravilhoso porque diz assim, e saindo-se, versículo 17, retirou-se para outro lugar. E agora o Espírito Santo tira Pedro de cena, porque vai entrar o apóstolo Paulo. E ninguém mais sabe, a partir daqui, no registro de Lucas e do Novo Testamento, para onde ele foi. Mas o texto termina. No versículo 21. Em dia designado, Herodes, vestido do traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava, é voz de um Deus e não de homem. Versículo 23. Vamos ler juntos? No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Louvado seja Deus. Eu não sei se foi o mesmo anjo, mas o anjo foi lá e fez o serviço sujo. Vamos orar como igreja agora?
pelas nossas lutas? Quem é que tem luta aqui ou não? Levanta logo as duas mãos. É luta, né? Eu fico pensando, Senhor, seria mais fácil se não fosse crente. Porque com crente é mais dolorido. Mais luta, mais dificuldade. Mas a Bíblia diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar. Não vai dar para chamar você aqui à frente, mas eu gostaria que toda a igreja orasse uns pelos outros agora. Que haja no nosso coração neste momento esse sentimento de coletividade. Vamos orar pelos aflitos, vamos orar pelos nossos irmãos que estão passando por lutas, por provações, por tentações, por sofrimentos. É hora de clamarmos ao Senhor. Vamos lá? Ora você com quem está do seu lado aí. Eu vou orar aqui com a Alain. Em pé mesmo, não precisa ajoelhar não. Senhor Deus, ouve a oração do teu povo, Senhor. Tu sabes, pelo fato de não sermos do mundo, pelo fato de estarmos ligados a Ti, nós experimentamos lutas que o mundo não experimenta. Mas ao mesmo tempo a Tua palavra nos diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Pai, envia os Teus anjos nesta noite para consolar, para confortar, para libertar, para iluminar. Faz isso, Senhor. Faz isso porque a Tua igreja, num só coração, está orando e pedindo isso nesse momento. Tu conheces as lutas das famílias, dos casais, dos relacionamentos familiares, do trabalho de cada um aqui, as lutas que cada um enfrenta. Sabes, ó Deus, as enfermidades, as doenças, os problemas que cada família enfrenta aqui, que cada irmão enfrenta. Venha trazer conforto nessa noite. E que nós possamos ser levantados pela Tua mão poderosa. Que nós possamos ser conduzidos pelo Senhor. Para que nós possamos ter uma vida livre para Te servir com integridade de coração. Essa é a nossa oração, humilde, em nome de Jesus. Amém.